Com a chegada do inverno, os casos de doenças cardiovasculares costumam aumentar. As baixas temperaturas exigem mais do organismo e podem elevar o risco de infarto e AVC. Mas afinal, por que o frio afeta tanto a saúde do coração? Quais sinais merecem atenção? E mais, o que é que podemos fazer para prevenir esses problemas? É sobre esse assunto que a gente conversa agora na nossa pausa do café. E com muito prazer, a gente conversa com o médico cardiologista George Toledo. Doutor George, bom dia, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda concorridíssima, tá? Diga-se de passagem, para nos atender. Tem um cafezinho aí especial. Pode tomar, tá? Preparado com muito prazer para o senhor. É uma satisfação estar de volta aqui nesse programa para a gente tomar esse delicioso Pode tomar um golinho, ó. E bater um papo, né? É uma pausa especial. E, doutor, a primeira pergunta para o senhor é: por que o inverno aumenta o risco dessas doenças cardiovasculares, hein, doutor? Como infarto, AVC e outras. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. O inverno é uma estação bonita, mas ele oferece alguns riscos para determinado grupo de pessoas. Durante o inverno, o organismo desenvolve alguns mecanismos, até com o intuito de poupar a perda de calor. Ele desenvolve alguns mecanismos que para ele seriam uma coisa boa, mas pode levar danos para determinado grupo de pessoas. Por exemplo, há um aumento da vasodilatação, da vasoconstricção periférica, e isso sobrecarrega o trabalho cardíaco, podendo levar à ruptura de placas em pacientes que já têm o processo de aterosclerose. Há uma ativação do chamado sistema simpático, em que aumenta a pressão arterial, e o aumento da pressão arterial vai aumentar o estresse das placas, tanto coronariana como os vasos arteriais cerebrais, levando também à possibilidade de infarto. Além disso, existe ainda, durante o inverno, a gente ingere menos água. Então, ocorre uma desidratação relativa, aumentando a viscosidade dos vasos. E aí, essa viscosidade alta aproxima as plaquetas e faz com que haja fenômenos de tromboses, coágulos, levando mais uma vez a esses fenômenos. Além disso, durante o inverno, a gente muda os nossos hábitos. Nós passamos a comer alimentos mais gordurosos, mais calóricos, paramos de fazer atividade física ou reduzimos. Isso é verdade. Aumentamos o consumo de bebidas alcoólicas e tudo isso vai favorecer ao aparecimento dessas doenças. Alguns estudos demonstram que durante o inverno, em alguns países principalmente, onde a temperatura é considerada crítica, é aquela 16, 14 para baixo. Né? A gente está aqui no nosso estado, a gente não tem essa realidade, mas cidades vizinhas e até pessoas que vão para outros estados e até para outros países devem tomar esses cuidados. Então, essas temperaturas abaixo disso aí, há aumento de até 30% da incidência de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Doutor, quem é que precisa redobrar os cuidados nessa época do ano? Ou apenas quem já tem problemas no coração, pessoas saudáveis, também precisam ficar atentas? Olha, existe um grupo especial que merece um cuidado maior. São os idosos, os diabéticos, os hipertensos, principalmente esse daí. E os pacientes que já possuem doenças cardiovasculares, já fizeram angioplastia, já fizeram cirurgias cardíacas. Esse grupo em especial merece mais atenção. Em algumas cidades, onde o frio realmente é aquele que a gente citou, de 14 graus para baixo, existe um outro grupo que começa a ser muito observado, que são as pessoas de condição de rua. Sim. Que muitas vezes essas pessoas estão cheias de comorbidade, inclusive hipertensão. Então, esses são os principais grupos de atenção. Então, sem amparo, sem proteção, sem agasalho e a temperatura lá embaixo, essas pessoas em situação de rua podem ter uma complicação. Pode ter complicação e aumenta o atendimento nas UPAs e nos hospitais com esse grupo aí, que é uma coisa que começou a ser mais observada atualmente, até pela questão habitacional do Brasil. Né? O senhor tocou no ponto importante. Alagoas não chega, tipo aqui, Maceió, pelo menos 14, 15 graus. Mas a gente tem cidades vizinhas que você pode sair de Maceió e ir lá e a temperatura está em 16, 17. E isso preocupa. Se você é hipertenso, se você já tem alguma complicação, se você já fez alguma cirurgia cardíaca, então é redobrar a atenção
ao pegar a estrada, ao viajar para essas cidades que a temperatura estão baixas. As baixas. Inclusive, essas pessoas que já têm o fator, né, são hipertensos, são diabetes, têm dislipidemia, e já fizeram procedimentos, a baixa da temperatura ideal de 1 grau já pode elevar o risco, mesmo numa temperatura como essa nossa, de 1,7%, que já é Considerável, né? considerável. Ô, doutor, quais são então os principais sinais de alerta de um infarto, de um AVC, que nunca, jamais, a gente pode ignorar? Olha, vamos por cada patologia. Os sinais do infarto é a dor. A dor é o principal sinal, é o sinal predominante. E não é uma dor qualquer, né? Não, é uma dor em aperto, é uma dor que demora mais que 20, 30 minutos, pode estar acompanhada de suor profuso, de náuseas, de vômitos. Tem um lado também que essa dor predomina? Ela pode não ser localizada apenas, né? O paciente faz isso, ele fecha a mão para sentir a dor. Ela pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para o queixo, pode irradiar para as costas e ela pode muitas vezes ser atípica. Ela pode ter uma dor que nós chamamos de epigástrica, que o paciente confunde com gastrite. Ele pensa que é o estômago. Ele pensa que é o estômago e na realidade ele está fazendo um infarto. E o outro sintoma é um cansaço diferente do cansaço que a pessoa normalmente sente quando faz uma atividade física. Como é esse cansaço? É um cansaço que não é uma estafa, não. É um cansaço que quando ele faz qualquer esforço, ele tem dificuldade de respirar, porque está associado ao sistema cardiovascular. A gente sai do infarto, aí o senhor disse que ia falar do outro, do AVC. E o AVC? O AVC, ele pode ser abrupto, aquele AVC hemorrágico, cujo sintoma muitas vezes é até o desmaio ou a perda da consciência em si, ou o isquêmico, que ele pode ocorrer progressivamente e o paciente normalmente tem as lesões motoras ou lesões da fala. Ele fica com a fala enrolada, ele perde força num lado ou no outro. Então, esses são os sintomas e os sinais que mais chamam a atenção. Tem hora para isso acontecer, doutor? Existe sim. Qual é a hora mais frequente? A hora mais frequente, devido a alguns fenômenos, principalmente a ativação simpática, em que aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão, e somando isso, nós temos o chamado ciclo circadiano, em que você está dormindo, os hormônios estão setados. Sim. Quando você levanta eles, aflora e aí a pressão sobe, a chamada ascensão matinal. Se você tem a ascensão matinal e ainda tem, somando a isso, a ativação simpática, você tem picos hipertensivos. Então, os horários da manhã, os primeiros horários da manhã, é onde há a maior incidência de AVC e de infarto do miocárdio. Doutor, é verdade que a pressão arterial ela tende a subir nesses dias mais frios? O que é que explica, então, essa reação do organismo? Isso é uma defesa do organismo, né? Ele vai fechar, como a gente já falou do mecanismo, ele vai fechar a periferia para tentar trazer sangue para os órgãos nobres, cérebro, rim e coração, tá? Então, essa fechada de periferia leva a um aumento da pressão arterial, para poder dar suporte a esses órgãos. Doutor, só para a gente fechar, quais os hábitos, eu, a Maísa, quem está em casa, na audiência, o senhor, a senhora, o que é que a gente pode fazer para ajudar a proteger o coração durante o inverno, durante o outono, durante a primavera, durante o verão, qualquer época do ano, doutor? Que hábitos a gente deve mudar ou ter uma atenção especial? Bom, durante o inverno tem os cuidados gerais, né, do aquecimento, de evitar atividades físicas em ambientes abertos, principalmente extenuantes, procurar fazer atividade física em ambiente fechado e, principalmente, mudar os hábitos alimentares. É preferível que durante o inverno você coma frutas, verduras, legumes, fibras, coisas mais leves. Uma sopinha, né? Uma sopinha. Sem gordura. Evitar esses alimentos mais pesados e reduzir o consumo do álcool, porque o consumo do álcool em si, ele aumenta a pressão e vai contribuir com aqueles fatores que já estão ali piorando a situação. Continuar na sua caminhadazinha todo E aí, dia. qual a recomendação geral? Atividade física, dieta. Se já possui
já possui a doença estabelecida, procurar seu cardiologista para que durante o inverno, onde as possibilidades irão aumentar, ajustar o remédio da pressão, ver como anda o colesterol, vai comer um fundizinho, uma coisa, vai aumentar. Então é bom dar uma proteção e atividade física segura, em lugar fechado, sem exercícios extenuantes. Doutor, muito obrigada pela contribuição. Muito. Importantíssima para todos nós, não só para os grupos, né, mas também para todos que estão aqui, passando também pelo inverno, que vai também viajar, como você falou, né, para essas cidades que tem uma sensação térmica ainda mais intensa de frio. Eu é que agradeço o convite de mais uma vez estar aqui junto com vocês. Doutor George, um grande abraço, volte mais vezes e muito obrigado por abrir esse espaço. Eu vou repetir, o que eu falei no comecinho. Na agenda concorridíssima desse homem que está aqui com a gente. Doutor, abraço, Deus o abençoe e volte sempre, tá? Obrigado. Até mais.